João 3, do 1 ao 10. Assim diz a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Oremos. Pai, nós te pedimos direção do teu Santo Espírito. Nós reconhecemos que quando lemos a tua palavra e falamos da tua palavra, expomos a tua palavra, nós precisamos tirar as sandálias dos pés, porque estamos em terra santa. Que nós possamos ouvir a sua voz, que nós possamos ter a iluminação do teu Santo Espírito, e que hoje, Senhor, seja uma manhã de novo nascimento, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então nós pedimos que a tua palavra, Senhor, traga vida àqueles que não estão vivos espiritualmente, e que a tua palavra, Senhor, traga fortalecimento espiritual e confiança e consolo àqueles que estão. Nós pedimos tudo isso pelas tuas misericórdias em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há quem diga que uma das experiências mais transformadoras que uma pessoa pode ter é ter um filho. Todos aqueles que têm filhos aqui podem concordar ou discordar, mas a gente consegue fazer uma análise histórica da nossa vida como antes dos filhos e depois dos filhos, porque depois dos filhos tudo muda. Eu me lembro quando a Lorena nasceu, nós estávamos no quarto de hospital, no centro de parto, e no meio de toda aquela emoção teve uma coisa que a Gabi falou para a Lorena quando ela nasceu que eu nunca esqueci, dentre todas as coisas, porque depois eu fiquei pensando naquilo, né? A Lorena saiu com aquela cara de ué, que está acontecendo? Aí a Gabi olhou para a Lorena e falou assim: oi filha, você está achando tudo aqui muito interessante? E depois eu fiquei pensando naquilo, né? No quanto de fato ela devia estar achando tudo que ela estava vendo de novo muito interessante. Porque ela nasceu, porque ela estava vendo algo que nunca tinha visto antes. Ela nunca tinha visto a vida como ela é aqui fora. A única experiência que ela tinha era dentro do ventre, né? E aí, ela conheceu a vida fora do ventre, ela nasceu, nós levamos ela no cartório e nós a registramos. E ali ela ganhou o seu nome oficial diante da sociedade. Nascer envolve obter uma identidade, nascer envolve ver coisas novas, nascer envolve obter novas sensibilidades que você não tinha dentro do ventre. Nascer envolve enxergar o que não era possível enxergar antes. E nascer envolve entender o que não era possível entender antes. E hoje nós entenderemos isso aqui numa outra dimensão. Hoje nós entenderemos todos esses aspectos do nascimento, mas na dimensão espiritual. E é extremamente importante entender isso para que nós possamos compreender o que de fato significa uma conversão.
Se nós não entendermos biblicamente a profundidade daquilo que nós chamamos de conversão, ou de responder um apelo, ou de aceitar Jesus, no nosso vernáculo evangélico geral, né? Se nós não entendermos a profundidade disso biblicamente, nós não trataremos a conversão da maneira que a conversão tem que ser tratada. Para nós entendermos o que de fato significa nascer de novo e o que de fato significa converter-se, uma das coisas que é importante que nós entendamos é qual era o nosso estado anterior a isso. E quando nós lemos o texto que se encontra em Efésios, no capítulo 2, e os versos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte, vou ler para vocês. Efésios 2, 1 e 2 diz o seguinte: Ele lhes deu vida. Não foi um remédio, não foi um band-aid, Ele lhes deu vida. Quando vocês ainda estavam mortos, não doentes e não em estado terminal, mortos. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso deste mundo e seguindo o príncipe do poder do ar, o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que Paulo diz aos Efésios que Deus fez por nós? Ele deu vida a vocês porque vocês estavam mortos. Não doentes, não perdidos, mortos. Isso tem tudo a ver com a conversa que Jesus está tendo aqui com Nicodemos. Nas nossas exposições do Evangelho de João, nós temos aprendido que tudo aquilo que João escreve tem como objetivo o que está em João, capítulo 20, verso 31. Jesus fez muitos outros sinais, mas estes que estão aqui foram registrados para que vocês crescem que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, e crendo tivessem vida em seu nome. O objetivo do Evangelho de João é esse. E no domingo passado, ao final do capítulo 2, nós vemos que muitas pessoas, quando viam os sinais que Jesus fazia, acreditavam no que Ele falava. Mas por alguma razão, Jesus não dava confiança para essas pessoas. Porque Ele conhecia o interior dessas pessoas e sabia que elas estavam unicamente impressionadas com sinais e milagres. E portanto nós entendemos que muitas pessoas crerão em Jesus de maneira não salvífica, apenas superficial. Muitas pessoas crerão em Jesus porque veem aquilo que Ele está fazendo e não tem como negar. Ou você arranca fora os seus olhos, ou você vê o milagre que está acontecendo. Mas a empolgação diante daquilo que Ele faz não necessariamente significa ser salvo. E dentre essas pessoas impressionadas com aquilo que Jesus fazia, mas que não atribuíam a Ele um status de Salvador, mas que não enxergavam que Ele era Salvador, dentre essas pessoas estava um homem chamado Nicodemos, que era talvez, de todas as pessoas impressionadas com o que Jesus fazia e que foram atrás para ver o que era, talvez o homem mais inteligente de todos, que foi seguir Jesus. E o verso 1 diz o seguinte: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos fariseus. Nós sabemos então que Nicodemos, este homem, ele era da seita, do grupo dos fariseus. Hoje nós vemos o cristianismo geral dividido em diversas denominações e grupos, não é? Não era diferente com o judaísmo da primeira época, não era diferente do judaísmo daquela época. O judaísmo daquela época tinha muitas denominações, por assim dizer, não é? E cada uma delas tinha uma característica. E Nicodemos, ele fazia parte desse grupo. Era um grupo que havia surgido entre os dois testamentos. Como vocês sabem, acaba o Antigo Testamento, o livro de Malaquias, começa o Novo. Houve um período de 400 anos ali de silêncio profético, 400 anos ali que Deus não falou nada, até que viesse Jesus. E dentro desses 400 anos aconteceu uma grande revolução dentre os judeus, chamada de Revolução dos Macabeus. Você consegue ler sobre isso na Bíblia Católica. Na Revolução dos Macabeus surgiu aquilo que seria depois chamado de fariseus, um grupo que, porque os romanos queriam invadir lá e porque os romanos queriam dominar os gregos queriam dominar a religião judaica e transformar a religião judaica numa mistura entre judeu e grego, levantou-se um grupo de pessoas que não aceitou isso e falou: não, nós vamos preservar a nossa fé. E essas pessoas que se levantaram para preservar a fé, depois deram origem ao grupo que nós conhecemos como fariseus. Estes fariseus tinham muito zelo pela lei de Deus. Eles não gostavam que nada se misturasse com a lei de Deus. E eles começaram de maneira bastante piedosa. Começaram de maneira correta, querendo preservar aquilo que Deus havia dado para eles. Com o passar do tempo, se tornaram uma religião profundamente legalista, elitista, que achava que
sei lá, parecia que achava que inteligência salvava, porque se os fariseus não entenderam, ninguém entende, porque nós somos os inteligentes. Inclusive acabaram por fazer um conluio com o Império Romano, né? E se relacionarem politicamente com o Império Romano, então se corromperam completamente. Pois bem, dentre estes, grandes inteligentes, eruditos, conhecedores da lei de Deus, sabiam a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, havia um homem chamado Nicodemos. Este homem chamado Nicodemos, verso 2 diz que de noite ele foi até Jesus. Jesus então ele tinha já adquirido alguma fama na região. Jesus aqui estava em Jerusalém, lembrem-se, ele foi até Jerusalém para a Páscoa. Ele foi até Jesus à noite, não sabemos por que à noite. Há quem pense que, como os fariseus não viam Jesus com bons olhos, né? Se um fariseu quisesse falar com Jesus, tinha que ser de noite, para ninguém ver, para ele não perder a carteirinha do clube dos fariseus, né? Então de noite ele foi até Jesus e disse: Rabi, Rabi significa mestre no meio judaico, né? Nós sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Lembram das pessoas que diziam que criam em Jesus por causa dos sinais que ele fazia? Aqui está Nicodemos. A gente sabe, o Senhor vem de Deus, não tem como negar. Por quê? Porque uma pessoa que não vem de Deus não faz esses sinais que o Senhor faz. Isso aí que o Senhor faz só se Deus estiver com ele. Então perceba, ele cria nos sinais que Jesus fazia. Ele acreditava naquilo que Jesus fazia. Ele falava, só pode ser alguma coisa de Deus. Ninguém pode fazer estas coisas se Deus não estiver com ele. Foi a fala de Jesus. E Jesus responde usando mais ou menos o mesmo arranjo de palavras. Ao passo que Nicodemos diz, ninguém pode fazer estas coisas se Deus não estiver com ele. Jesus diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não tiver nascido de novo. É mais ou menos o mesmo arranjo de palavras. Verso 3, Jesus responde, em verdade lhe digo, em verdade é amém, amém. Tudo que Jesus falava era válido, mas quando era em verdade vos digo, era sério. Em verdade vos digo, era muito sério. Então isso aqui que a gente está falando é muito sério, mas muito sério. Em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vejam, Nicodemos fez uma constatação. O que você faz é surpreendente. Eu estou vendo a ação de Deus na sua vida. E a resposta de Jesus é surpreendente. O que é que você acha que você está vendo? O que você acha que você está vendo? Muita gente vê milagres, mas qual é a autoridade espiritual que você tem para dizer que isso vem de Deus? Ver o reino de Deus, enxergar o reino de Deus, perceber o reino de Deus, olhar para essa dimensão espiritual e as coisas fazerem sentido. O reino de Deus não faz nenhum sentido se você não tiver olhos para vê-lo. Por que não faz sentido? Por causa daquilo que nós falamos no início dessa exposição. Porque você nasceu, a primeira vez que você nasceu morto. Você nasceu espiritualmente morto. E você, espiritualmente morto, não pode ver este reino, porque o que Jesus disse sobre o seu reino? Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é daqui. Meu reino você não enxerga assim. E se o reino é espiritual, e nós nascemos espiritualmente mortos, o que nós podemos ver nessa dimensão desse reino? Nada. O morto vê alguma coisa? O morto enxerga alguma coisa? Então como é que alguém vai ver o reino de Deus, que é nas regiões celestes, se essa pessoa não tiver nascido de novo, se essa pessoa não for refeita? E Nicodemos, não é só você. Ninguém, para as pessoas que gostam de dizer que as únicas críticas de Jesus eram para pessoas religiosas, né? Não, Jesus ele falava, tem muita gente que fala isso, que Jesus brigava com os religiosos da época, mas ele não aplicava as mesmas coisas aos pobres, aos humildes, aplicava assim, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não é só você, Nicodemos. Estou usando você porque das pessoas todas que acham que estão vendo alguma coisa quando me veem, você é a mais inteligente de todas. E nem você não vê. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Paulo nos explica isso muito bem. Em 1 Coríntios 2,14. Ele diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Tentar entender o reino de Deus sem ter nascido de novo é como tentar imaginar uma cor que você nunca viu. Tenta imaginar aí uma cor que você não conhece. O que vai vir na sua cabeça? As que você já conhece. Tenta imaginar uma que você não conhece.
Tentar entender o reino de Deus é como tentar imaginar um gosto que você nunca provou. Tente imaginar um sabor que você nunca sentiu. O que vai vir na sua mente vai ser alguma coisa perto do doce, do salgado, do amargo, porque são os que você já tem referência. E Nicodemos, ele estava tão distante dessa compreensão, e ele enxergava as coisas de maneira tão presa à mentalidade dele, que quando Jesus disse, não dá para ver o reino de Deus se você não nascer de novo, não tem como. A pergunta de Nicodemos no verso 4 foi a seguinte, como? Como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Olha, existem duas maneiras como os teólogos tratam essa resposta de Nicodemos. Alguns acham que foi mesmo uma pergunta burra da parte dele, né? Foi tipo assim, nossa, quiser. Olha, é óbvio que Jesus não está falando disso, né? Tipo, é óbvio para nós que temos essa mentalidade, essa consciência. Mas há quem diga que Nicodemos não entendeu o que Jesus queria dizer, e há quem diga que ele até pode ter entendido que Jesus estava falando não de nascimento de verdade, mas como ele não tinha outra ideia de outra dimensão em que pensar, ele tinha uma ideia só de nascimento, ele tinha que encaixar isso na lógica dele de alguma maneira. Então, peraí, nascer de novo? Mas como é que é isso? Tipo assim, o único conceito de nascimento que eu tenho é de um homem saindo da barriga, ou uma pessoa, né, saindo da barriga de uma mulher. Essa é a única referência que eu tenho. Eu estou mais no grupo que acredita que Nicodemos não fez uma pergunta burra. Ele era mestre em Israel, né? Mas ele estava tentando encaixar na lógica dele o que Jesus poderia estar querendo dizer. Mas a pergunta dele, por mais que não tenha sido uma pergunta necessariamente burra, por mais eu creio que Nicodemos talvez soubesse. Jesus não estava falando disso. Não dá para saber. Mas uma coisa é fato. Essa é a pergunta de alguém que não discerne as coisas espirituais. É a pergunta de alguém que não está enxergando o reino de Deus. Porque para uma pessoa que enxerga o reino de Deus, essa afirmação faz todo sentido. Porque para a pessoa que viveu isso, que nasceu de novo e que consegue olhar para a própria vida no passado e ver, quando eu não era nascido de novo, eu pensava isso. Depois de nascido de novo, eu penso totalmente diferente. Eu penso aquilo. E quando você traz esse conceito de nascido de novo, faz todo sentido para a pessoa que vê o reino de Deus. Mas a pergunta de Nicodemos é uma pergunta que claramente mostra a realidade de alguém que não entendeu, não nasceu de novo, não vê o reino de Deus. E aí imagine você dizendo para alguém profundamente religioso, como um fariseu que se esforçou a vida inteira para se fazer um cidadão do reino dos céus, e que viveu uma vida em que quando acertava, estou salvo, e quando errava, ai meu Deus, tem que pagar penitência. Imagine uma pessoa que viveu nesse ping-pong espiritual a vida inteira, tentando ser salvo por uma boa conduta, ouvindo de Jesus dizer, você nunca nem viu. Nem nos dias que você se achava mais santo, você não viu. Nada do que você fez prestou até aqui. Porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode percebê-lo, ninguém pode discerni-lo, ninguém pode entendê-lo. Jesus não estava falando de nascimento físico, óbvio. E isso não significa que a dimensão física não tem a sua importância. Claro que ela tem. Deus dá valor a todas as dimensões, a física, a espiritual, a psicológica. Nós sabemos que na ressurreição dos mortos, os nossos corpos serão regenerados e Deus dá valor sim à nossa completude enquanto ser. Ele dá valor a gente de maneira completa, a nossa dimensão física, a nossa dimensão espiritual, nosso corpo não está fora disso. Nós lemos na liturgia aqui que os nossos corpos são templos do Espírito Santo. Porém, o maior problema que existe na Terra não está na dimensão física. Ele está na dimensão espiritual e se chama pecado. E este problema, que é uma potestade, a potestade das potestades na dimensão espiritual chamada pecado, destrói o espiritual, psicológico, físico, todas as dimensões que existem. Este é o maior problema da humanidade. E quando você nasce envolto por esse problema chamado pecado. E aí você nasce espiritualmente morto. Todos nós nascemos assim. Nascemos mortos, nascemos podres. Nós todos nascemos em estado de putrefação espiritual. Todos nós. Para as pessoas que já trabalharam em parto, nós temos aqui pelo menos 2 pessoas que já trabalharam em parto. E sabem a tristeza que é ver um nate morto. Um bebê que nasce já morto, sem vida. Pois foi assim que todos nós nascemos. Na dimensão espiritual. Mortos, sem nenhum tipo de acesso a qualquer aspecto limpo e puro de espiritualidade. Pessoas que não nasceram de novo, elas têm algum tipo de experiência espiritual? Elas estão mortas espiritualmente, elas têm algum tipo de experiência ou de impulso espiritual? Sim, elas têm. Pensa mais num zumbi espiritual. Pense num zumbi, aí fica mais fácil. Um zumbi é morto, certo?
Como é que é um zumbi? Ele anda. Mas ele anda sem nenhum direcionamento que não seja o próprio instinto, o próprio vento. Já assistiu The Walking Dead? É aquilo ali. O zumbi, ele pensa? Não. Ele só é guiado pelos seus impulsos carnais. Ele vive experiências mortas. Assim é todo aquele que não nasceu de novo. Vive experiências espirituais de um morto. Experiências espirituais demoníacas. Experiências espirituais do domínio da morte. Segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Segundo o diabo. São zumbis espirituais. Todo aquele que não nasceu de novo está no estado espiritual em que estava da primeira vez que nasceu. Em estado de decomposição. Em estado de decomposição, alimentando os vermes das regiões espirituais. Sem nenhum poder para tomar decisão nenhuma no campo espiritual. Sabe por que seu amigo do trabalho, seu amigo da escola não entende as coisas de Deus quando você tenta falar? Imagine-se tentando explicar essas mesmas coisas para um zumbi do The Walking Dead e você vai entender por quê. Eles não entendem. Imagine-se tentando explicar as coisas do reino para um corpo putrefado num caixão e você vai entender por que eles não entendem. E eu sei que dói imaginar pessoas que nós amamos nesta situação, espiritualmente mortas, porque enquanto eu preparava esse texto, enquanto eu estou aqui falando, vem 4 ou 5 pessoas que eu amo do fundo do meu coração, que não reconhecem Jesus como Salvador, e à luz desse texto eu sei que elas estão mortas, espiritualmente mortas. Eu sei que isso dói. Mas quanto mais realistas nós formos em relação ao estado dessas pessoas, mais nós entenderemos a profundidade do que precisa acontecer na vida delas. Elas precisam nascer de novo, senão jamais verão o reino de Deus. E quando nós explicamos as coisas de Deus em geral, as pessoas nos respondem com perguntas completamente absurdas e desconexas, porque elas não entendem do que nós estamos falando. Pessoas como Nicodemos, nascer de novo? Como assim? Vai voltar para dentro da barriga da mãe? Perguntas de uma pessoa que não consegue ver nada além do campo material. Perguntas de alguém que tenta entender no campo da carne aquilo que é espírito. Perguntas de alguém que tenta entender dentro de convenções políticas e sociais aquilo que não é deste mundo. Porque é só isso que essa pessoa enxerga. Só esta realidade. Como pode nascer de novo sendo velho? É este tipo de qualidade de pergunta que a gente recebe quando a gente tenta comunicar as coisas de Deus para pessoas espiritualmente mortas. Pergunta errada, Nicodemos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de nascimento espiritual. E Jesus diz no verso 5. Em verdade lhe digo. Importante lhe digo. Muito importante, presta atenção, lhe digo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Percebam que antes Jesus havia falado sobre ver o reino de Deus. Agora ele está falando sobre entrar no reino de Deus. Algumas pessoas gostam de fazer uma diferenciação aqui entre o que Jesus está falando sobre ver e entrar, mas essa diferenciação ela não me convence muito, porque o critério aqui é exatamente o mesmo. Você não pode ver, não pode entrar se você não nascer de novo. Eu não creio que ver e entrar sejam coisas que a gente pode separar, mas elas são coisas completamente, são coisas, claro, catalogáveis. Você consegue dizer, quando você nasce de novo, você vê e você entra. Você não só enxerga, mas você habita. Você não só discerne, mas você vive nele. Ver e entrar. E aqui Jesus ele aprofunda em 2 aspectos. Primeiro, ele não diz mais só ver, ele fala entrar, e ele explica um pouquinho mais o que é esse nascimento de novo, esse segundo nascimento. Nascer da água e do Espírito. Habitar, entrar no reino de Deus é algo que exige pureza, e é por isso que ele usa a expressão água, e exige uma nova habitação espiritual dentro de você, que é o Espírito Santo. Essa água aqui de que ele está falando, ao contrário do que muitos pensam, não é a água do batismo. Isso não tem absolutamente nada a ver com contexto, esse batismo aqui. Ninguém está falando de batismo. Nesse texto aqui não pode ser batismo. Essa expressão água e Espírito é muito mais uma referência a uma coisa que o profeta Ezequiel fala lá no capítulo 36, e aí eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em Ezequiel capítulo 36, para a gente entender um pouco melhor esse negócio da água e do Espírito. Ezequiel 36. Em Ezequiel 36, Deus está falando ao seu povo a respeito da restauração que ele faria com o povo. De uma restauração que ele faria que ia ser uma restauração completa. Não ia só uma restauração política. É uma restauração que ele ia resolver o problema principal que havia causado os problemas políticos dele no primeiro momento, que era a falta de santidade daquele povo. Ezequiel 36, 25, assim diz o Senhor.
Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Então percebam que aqui a água é uma coisa que faz referência a uma purificação espiritual. E é assim que Israel entende a figura da água. E por isso o batismo, quando ele foi criado utilizando-se da água, porque a água é aquele símbolo, aquele elemento que traz a ideia de pureza. E Deus ele se apropria disso como símbolo e diz: eu aspergirei água pura sobre vocês. E aí, né, aspergirei, aí os presbiterianos piram, né? Aspergirei água sobre vocês e vocês ficaram purificados. E eu purificarei vocês de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Mas ele continua, ele diz: eu lhes darei um coração novo e eu porei dentro de vocês um espírito novo. Olha o novo nascimento. Eu tirarei de vocês um coração de pedra que não permite que vocês sintam ou vejam nada no mundo espiritual. Ele está petrificado. E eu darei a vocês um coração de carne. Porei dentro de vocês, que espírito é esse que eu vou dar para vocês? Versículo 27. Porei dentro de vocês o meu espírito. O meu espírito, que o de vocês morreu. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Pode voltar lá em João 3. Nicodemos começou a compreender, creio eu, o que Jesus queria dizer quando ele menciona a água e o espírito, porque qualquer judeu entendia a água como um elemento de purificação espiritual. Era essa a figura. E Jesus ele explica por que é necessário uma renovação espiritual para que se possa ver o reino de Deus, no versículo 6 do capítulo 3. Todo mundo de volta em João? João 3,6. O que é nascido da carne é o quê? Carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, carne na Bíblia, vocês devem se lembrar disso das exposições em Gálatas, quando a gente falava das obras da carne e do fruto do Espírito. Carne na Bíblia não é só o nosso corpo físico, ou impulsos ou desejos adultos, né, como a gente usa a carne hoje em dia. Carne é a nossa natureza morta, é a nossa natureza pecaminosa, é a nossa versão pecado. Carne é a nossa natureza pecaminosa. E tudo aquilo que nasce dessa natureza pecaminosa é natureza pecaminosa. Tudo aquilo que nasce da carne é carne. E por isso o livro de Gênesis repete aquela formulinha de genealogias ao longo do livro. E cada vez que o livro de Gênesis mostra as genealogias, ele mostra quando o mundo piorou, porque a humanidade piorou também. Porque quando multiplica-se a carne, multiplica-se a iniquidade. Multiplica-se a carne, multiplica-se o pecado. Porque a carne não produz absolutamente nada que não seja carne. Nada. Nossa carne é a nossa natureza adâmica, nossa natureza de Adão. E de acordo com Paulo, a carne e o espírito são opostos entre si e elas lutam uma com a outra. A carne luta contra o espírito luta contra a carne porque são opostos entre si. E todos nós nascemos com essa natureza. Todos nós. Efésios 2 diz que quando Deus nos resgatou, nós estávamos mortos. E o Salmo 51, que nós lemos na liturgia, diz que a nossa mãe nos concebeu em pecado. Isso não quer dizer que ela não era casada quando a gente nasceu, certo? Fui concebido em pecado pela minha mãe significa, quando minha mãe me concebeu, eu era nada além de pecado. E todos nós nascemos com essa natureza. E a carne humana só produz carnalidade, pecado só produz pecado. Quando nascemos biologicamente das nossas mães, nascemos da carne, fomos concebidos em pecado. E isso é talvez o que diferencie Jesus. Não, isso com certeza é o que diferencia Jesus. E por que Jesus ele tem essa prerrogativa de criar uma nossa raça, é uma nova raça? Jesus foi concebido em pecado? Não, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Jesus foi concebido uma nova criação, por isso ele veio santo, por isso ele veio sem pecado, por isso ele veio sem nenhuma mancha daquilo que vinha de Adão. Maria foi ali o ente usado para gerá-lo, ela foi um receptáculo do menino Jesus, mas Jesus foi concebido de acordo com Lucas pelo Espírito Santo. A concepção de Jesus se deu por vias do Espírito Santo. O que nasce do Espírito é Espírito. Certo? E nós, quando nós somos recebidos na família de Deus, o que é que o texto de João capítulo 1 fala sobre nós? Volta lá em João 1 rapidinho, versos 12 e 13. Nós já expusemos aqui umas semanas atrás. João 1, verso 12. Amém? João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. E quem são esses filhos de Deus? A saber, os que creem no seu nome, que não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade de homens, mas nasceram de onde? De Deus. Diretamente de Deus. Os filhos de Deus nascem diretamente de Deus. Filhos do pecado nascem diretamente do pecado. O que é carne, o que é espírito. E um comentário paralelo a respeito disso é que é só assim que Jesus pode receber alguma coisa da gente enquanto adoração. Aquele que é carne faz tudo carnal. Aquele que é carne, ele tenta oferecer um culto a Deus e ele o faz na carne. E não sendo nascido de novo, a pessoa carnal, ela usa métodos carnais para adorar a Deus. Ela procura os melhores templos, ela procura as melhores roupas, ela procura os melhores rituais, tudo carne. Tudo obras mortas, porque o que é nascido da carne é carne. E aí entram aquelas discussões inúteis da carne, do tipo, o pastor tem ou não tem que usar terno? Vamos resolver isso porque isso é o máximo de importância que a gente consegue ver com olhos puramente carnais. Pastor tem que usar terno ou não para cultuar a Deus? Discussão inútil carnal. Pode usar barba na igreja ou não pode? Discussão inútil carnal, porque aquele que nasce da carne é só isso que ele enxerga. Isso não pode, ferrou, né? Para isso. O Vinícius está bem. Parede preta na igreja é pecado ou não é pecado? Discussão inútil carnal. Ou aquela ótima da mulher samaritana em João capítulo 4. Bom, já que você é judeu, deixa eu te fazer uma pergunta aqui para a gente resolver um problema teológico aqui. E aí, a gente é samaritano, a gente aprendeu que é lá no Monte Gerizim, que tem que adorar. Vocês judeus ficam falando que é em Jerusalém. E aí? Dúvida teológica. E aí, Jerusalém ou Gerizim? Onde é que a gente adora? Nem aqui nem lá. Mas os verdadeiros adoradores adoram a Deus como? O que nasce do Espírito é Espírito. Porque são esses os adoradores que o Pai procura. O que é nascido do Espírito é Espírito. Quem teve uma concepção espiritual habita vivo na dimensão espiritual. Quem não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homens, mas de Deus, é Espírito. E vê o reino de Deus. E enxerga o reino de Deus e entra no reino de Deus. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Meu reino é espiritual. Meu reino é das regiões celestes. E o próprio Paulo fala em Efésios 2 que quando nós nascemos de novo, Deus nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Meu reino não é deste mundo, Nicodemos. Então quando eu falo esse tipo de coisa, verso 7, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Não fique admirado por eu dizer que a profundidade é esta. Olha, como é que você acha que a carne pode produzir algo que não seja carne? Como é que o espírito pode produzir algo que não é espírito? Então quando eu falo que vocês precisam nascer de novo, por que eu espanto? Por que eu espanto? Estou falando alguma coisa que não fecha a conta? No verso 7, não fique admirado por eu dizer vocês precisam nascer de novo. Quando nós dizemos que conversão é muito mais do que uma mera decisão de vir à frente e chorar porque a música é bonitinha, quando nós dizemos que se não houve uma regeneração no espírito da pessoa, ela somente se emocionou, não se converteu, às vezes parece uma quebra de paradigma, porque, poxa, até agora a gente estava fazendo até estatística de quantas pessoas tinham levantado a mão, né? E a gente falou, nossa, foi salvo 13, porque 13 levantaram a mão. E aí você procura o versículo que diz, levante a mão e seja salvo, e você não acha, não é? Parece uma quebra de paradigma, às vezes parece que é exagero, mas quando a Bíblia fala sobre o que de fato é uma conversão, nascer de novo da água e do Espírito, e nós entendemos a profundidade disso, e aí como Jesus nós podemos dizer, por que eu espanto? Não fique admirado por eu dizer que vocês precisam nascer de novo, porque a carne é morta, a carne é podre, a carne odeia a Deus, ela não precisa ser curada, ela está morta. Aplica uma vacina no morto, vê se ele levanta. Coloca um band-aid no curativo do morto para ver se fecha. Não fecha, não precisa de curativo, está morto. Essa natureza precisa ser refeita, ela precisa ser regenerada, renascida da água, ou seja, precisa ser feita pura de novo, porque está suja, e do Espírito de Deus que dá vida. Essa é a profundidade do nosso pecado. Essa é a profundidade daquilo que nós chamamos de conversão. Não fiquem admirados por dizermos que vocês precisam nascer de novo, porque o primeiro nascimento foi natimorto. O
primeiro nascimento foi errado. O primeiro nascimento foi espiritualmente em decomposição. O reino de Deus é uma realidade espiritual. Espiritualmente, todos aqueles que não foram regenerados por Deus estão mortos. Nicodemos, você já viu um morto falar alguma coisa? Já viu um morto ver alguma coisa? Não. Já viu um morto entrar em algum lugar? Não. Se estão mortos e não podem ver nada e nem entrar em lugar nenhum, por que admiração? Vocês precisam nascer de novo. Você deveria se admirar, Nicodemos, se eu dissesse que o morto vê alguma coisa, ou que o morto entra em algum lugar. Aí você deveria achar estranho, porque você nunca viu isso acontecer. E aí uma implicação clara disso. Nascer de novo não é uma coisa que você consegue fazer por si mesmo. O teólogo batista Voddie Baucham, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. O teólogo batista lá dos Estados Unidos, Voddie Baucham, diz: você não consegue se nascer de novo mais do que você conseguiu se nascer da primeira vez. Nascer é uma ação passiva. Nascem por você, fazem isso para você. Você não nasce, você é nascido por alguém. E em tempos de cesariana, anestesia, né, muitas mulheres hoje em dia dão à luz filhos sem uma gota de dor. Né? Não foi o caso da minha esposa, mas muitas dão à luz sem uma gota de dor, certo? Mas nos tempos de Jesus a ilustração é tão forte, porque nascer era algo necessariamente gerado pela dor de uma outra pessoa, no caso, a mãe. Nascer era algo necessariamente gerado pelo esforço de outra pessoa. Nascer era muitas vezes algo gerado pela morte de outra pessoa. Como tantos relatos na antiguidade de mães que dão à luz e morrem, porque a medicina não estava avançada. Qual foi o esforço que você fez para nascer? Ou se você fez algum, você não lembra, né? E se alguém não tivesse te dado um chacoalhão, você também não teria ido por boa vontade, provavelmente. Qual foi o mérito no seu nascimento? O que você fez para merecer nascer, antes de você nascer? Acho que nada, né? Quem foi que sofreu as dores do parto? Provavelmente não foi você. E ainda assim você foi gerado. Você foi gerada. E na mesma linha, qual foi o esforço que você fez para nascer de novo? Da água e do Espírito? Qual foi o esforço que você fez para ser salvo? Quem fez esse esforço foi o Senhor Jesus. Quem sofreu foi o Senhor Jesus. E quem morreu foi o Senhor Jesus. E você foi gerado, você foi gerada. Ou nas palavras do próprio Jesus: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém pode simplesmente escolher nascer de novo e aí vai lá, então agora eu vou nascer de novo. Nascer de novo, não existe isso. Não dá. E caso, Nicodemos, você queira alguma sistematização teológica farisaica para entender como detectar isso que eu estou falando, verso 8, o vento sopra onde ele quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É engraçado que a palavra Espírito e a palavra vento no grego são a mesma palavra. Então a analogia de Jesus aqui é perfeita. Como é que é o vento? É fácil detectar a origem dele, de onde ele veio? Bom, hoje em dia, né, em termos meteorológicos, com o avanço na tecnologia meteorológica, essa palavra mesmo é meteorológica ou meteorológica. Meteorológica. Hoje em dia, com avanços na tecnologia meteorológica, você consegue detectar de maneira digital, mas ainda assim você não consegue olhar e falar, veio de lá. Certo? Via de regra, você não vê o vento. Como é que você o reconhece? Você o reconhece porque você o sente, você o reconhece pelos seus efeitos. Pelos efeitos que ele causa. Verificar se alguém é nascido de novo do Espírito, verificar a ação do Espírito na vida de uma pessoa, é tão teologicamente detectável quanto explicar teologicamente a ação do vento. Você não explica sistematicamente o novo nascimento mais do que você explica sistematicamente a ação do vento. É extremamente limitado. Você não enxerga explicitamente o novo nascimento, assim como você não enxerga explicitamente a ação do vento. E mais importante, você não controla o novo nascimento mais do que você controla o vento. E aí Nicodemos, perdido em toda a teologia de esforço que ele havia feito na sua vida, e não conseguindo encaixar a fala de Jesus nela, pergunta mais uma vez, como? Verso 9, como pode ser isso? Explica melhor. Imaginem a extravagância da explicação de Jesus para um cara do tamanho teológico do Nicodemos, da estirpe teológica do Nicodemos, da grandeza teológica do Nicodemos.
Sabe uma pessoa que ajudaria a gente a pensar em quem seria o Nicodemos naquela época? O Nicodemos, Augusto Nicodemos. Sabem quem é Augusto Nicodemos? Talvez hoje o teólogo sistemático mais respeitado do Brasil. Inteligentíssimo. Nicodemos seria um Nicodemos, na época de Nicodemos, certo? Extremamente sábio e inteligente. E Jesus estava falando, não entrava na teologia dele. Não entrava. Rabi, o que o senhor está falando não se encaixa de maneira nenhuma na maneira como eu aprendi a ser crente. Eu sempre calibrei a minha vida baseado na interpretação da Bíblia de acordo com os fariseus. Eu usei as roupas certas, eu fiz a dieta correta, eu estudo e ensino as escrituras todos os dias. Tudo isso, muito bom, Nicodemus, parabéns. A gente aprendeu que todo judeu, ele já é parte do reino de Deus automaticamente. Assim como a gente aprende, né, que você anota na capa da Bíblia o dia que você levantou a mão e disse que aceitou Jesus. E você me diz que eu preciso nascer de novo? Como é que é isso? Não consigo, não entendo. E aí Calvino, comentando essa passagem, ele diz o seguinte: não há pior obstáculo que o nosso orgulho pessoal, pois sempre queremos ser mais sábios do que somos, e por isso rejeitamos, com diabólico orgulho, tudo aquilo que a nossa própria razão não entende. E aqui Jesus lida com um teólogo, para nós termos como paradigma, como exemplo para isso. Mas isso não é só o Nicodemos, o teólogo. Isso é qualquer pessoa, e nós que crescemos num país profundamente moralista, religioso, que paga promessa, sobe a escada da penha de joelho, não é? Para não ficar só nos católicos, que compra salvação, né? Que acha que dízimo vai deixar você mais próspero, né? E nós, quando entendemos, talvez, se você não sabe disso, eu vou te contar isso hoje, mas se você já sabe, pense no dia em que você entendeu de fato o que significava dizer que a salvação é pela graça. O que significava de fato dizer que o total de coisas que você fez para ser salvo foi 0. Que dia foi que você entendeu isso? Não foi a primeira vez que você pisou numa igreja, porque com ninguém é assim. A maioria das pessoas fala anos de igreja tentando ser salvo, até que... de graça. Entendi. Como é que foi quando você entendeu que a salvação ou conversão não era levantar a mão e vir à frente, porque isso e nada é a mesma coisa? E a cereja do bolo? Quando você entendeu que Deus, Ele tem soberania total sobre a salvação e Ele salva seus eleitos desde antes da fundação do mundo. Todos nós tivemos um momento de quebra de paradigma teológico que deixou a gente uma semana sem dormir à noite. E olhando o YouTube todo dia falando, não pode ser. E aí dá aquela crise, que é o que está acontecendo com Nicodemos aqui. Não fazia sentido na cabeça dele, mas era isso. Sempre foi isso, sempre será isso. Você vai tentar. Se não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Não entrará no reino de Deus. Então como é que eu faço isso? Não faz, o vento sopra onde ele quer. Nas palavras de Paulo em Romanos 9, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que decide ter misericórdia. Qual foi o paradigma que quebrou na sua cabeça e quando quebrou você teve aquele choque existencial? É o que está acontecendo com Nicodemos aqui. E aí Jesus traz a ironia do dia. Mas você não é mestre em Israel? Versículo 10. Mas você não é pastor? Você não é teólogo? E você não entende essas coisas? Você não é o John Piper? E o John Piper, vocês sabem? Sabem quem é? Sim? O pessoal que está precisando virar reformado aqui, aprender quem é. Você não é o Augusto Nicodemos do judaísmo? Você está em dúvida em relação a isso? Você não está entre os maiores mestres dessa nação? Irmãos, o sistema religioso de fé, e de novo, nós fazemos parte de um, né? Mas o sistema de fé, a sistematização teológica sem o referencial do Espírito Santo, não entende isso, não compreende isso. Erudição, inteligência, intelectualidade, tudo isso é importante. Aprender, ler muito, aprofundar-se muito. Ninguém aqui é do clube do... A letra mata, né? A gente interpretou isso direito. Ninguém está falando para você não estudar. Estude muito. Deus te deu um livro bem grande para você estudar o resto da sua vida. Mas tudo isso sem o crivo do Espírito Santo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Sabe uma coisa interessante? Nicodemos não veio para Jesus atrás de salvação. Ele nem reconhecia a necessidade de ser salvo. Ele nem enxergava isso. Porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode enxergar a real condição pecaminosa do ser humano se não nascer de novo e olhar para a dimensão putrefada do pecado com olhos espirituais. Ninguém entende isso.
Nicodemos não foi atrás disso, ele foi atrás de ver o que estava acontecendo. Quem que é esse mestre aí fazendo um monte de milagre e tal? Veio de Deus, vamos ver qual que é. Eu também venho. Vou lá conversar com outro cara que vem de Deus também, que nem eu, né? Ele não foi atrás de salvação, não foi. Mas ele foi salvo. Quando nós lemos o final de João 7, nós vemos Nicodemos defendendo Jesus diante dos outros fariseus. E a cerejinha do bolo, quando Jesus foi sepultado, foram ele e José de Arimateia que cuidaram do corpo de Jesus. E Nicodemos permanece na Bíblia como tendo sido o único fariseu que nasceu de novo. O único fariseu que foi salvo. O único fariseu que teve seus olhos abertos por Jesus. Irmãos, talvez, assim como eu, talvez você tenha entendido conversão da maneira errada a sua vida inteira. Então deixe que esse texto te convença. Não precisa acreditar em mim, não. Você não pode fazer isso por si mesmo. Você, em geral, não se converte. Você é convertido. Você não aceita Jesus. É Ele que te aceita. É Ele que te aceita. E isso está tão no seu controle quanto o vento. E aí eu queria deixar recados para dois tipos diferentes de pessoas aqui. Primeiro para os nascidos de novo. Para aqueles que já se converteram, já tiveram um encontro com Jesus. Primeiro comentário a vocês. Nunca deixem cair a peteca da gratidão a Deus por ter te dado olhos espirituais, derrubado você do cavalo e falado, vem. Ah, não quero, vem. É assim que todo mundo, tá? Lembra daquela história? Não, Jesus é muito educado. Ele bate na porta do seu coração e aí se você não abrir, ele não entra. E aí eu fico pensando na história do apóstolo Paulo e em Jesus batendo na portinha do coração do apóstolo Paulo, todo educado, e dizendo, venha Saulo, Saulo. Você está me perseguindo, mas eu gostaria de educadamente convidá-lo para me seguir. Foi assim? Não, sai desse cavalo aí, bora. Nunca deixem cair a peteca da gratidão pelo dia em que Deus derrubou você do cavalo e te converteu. E abriu seus olhos e fez com que você nascesse de novo. Esse é o primeiro comentário. Quando você entende a dimensão do que é ser convertido por Deus, você não tem como viver a vida do mesmo jeito mais. Não tem como. Segundo, se você tem alguma dúvida, meu Deus, será que eu nasci de novo? Você crê em Jesus? Creio. Você entende que você é um ser pecador? Sim. Você gosta do seu pecado? Em geral, não. E os que eu gosto, eu queria não gostar. Né? Não foi carne nem sangue que te revelou isso. Foi o Pai que está nos céus que não te revelou isso. Então relaxa. Certo? Normalmente os não nascidos de novo não estão nem aí para o fato de não serem nascidos de novo. Absolutamente nem aí. Um terceiro comentário para os nascidos de novo. Evangelismo. Quando você for evangelizar alguém, preocupe-se menos com a miríade de argumentos que você vai dar e mais em evangelizar em espírito de oração pedindo para que Deus abra os olhos dessa pessoa. Porque o poder não está na sua palavra. O poder não está no seu poder de convencimento. O poder está no Espírito Santo de Deus que escolhe ter misericórdia. Romanos capítulo 9. Então, espírito total de oração no evangelismo. E lembre-se de que você não é do departamento de vendas. Você é do departamento de comunicações. Seu pai cuida das vendas. Certo? Agora, aos que sabem que não são nascidos de novo, aos que não creem, aos que não reconhecem o próprio pecado e aos que estão numa situação de entorpecimento espiritual. Se essa palavra de alguma forma falou com você, alguma coisa o Espírito Santo já começou a fazer em você. Porque você não estaria absolutamente nem aí se não tivesse feito nada. E a palavra diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e humilde. Então peça a Deus que tenha misericórdia da sua vida e que faça com que o Espírito dele habite em você e seja salvo e seja adotado para a família de Deus. Porque aquele que crê em Cristo não é só um evangélico nominal. Aquele que crê em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Vamos orar?